Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Porém, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Edviges, Orai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Quero dizer a vocês que, diferente do que eu fazia nos anos anteriores, 4 dias, 5 dias seguidos, eu resolvi, a partir deste ano, fazer 2 dias com mais frequência, né? A cada 2 meses, para que mais pessoas possam participar. Às vezes, a semana inteira, não são todos que conseguem vir, né, todos os dias. Então, a minha intenção com isso é fazer com que mais pessoas possam participar. Quero dizer só que, quando a gente fala da questão da morte, todos os livros de escatologia, que vocês já vão saber o que é, quem não sabe ainda, para chegar até o conceito teológico da morte, que é o que cabe a nós enquanto pessoas de fé, eles fazem uma caminhada de todos os outros conceitos antropológicos, filosóficos, né? E então, estes conceitos eu não vou abordar, porque nós precisaríamos de muito mais tempo para isso. Estes conceitos eu abordo lá naquele conjunto de aulas que eu tenho no YouTube, né? Esses conceitos eu abordo lá. Tenho, se eu não me engano, 15 aulas lá no meu canal do YouTube, e é onde eu abordo esses outros conceitos. Hoje eu vou partir já do conceito teológico, daquilo que cabe a nós, né, enquanto pessoas de fé, para tratar acerca da morte. É claro, né, gente, que uma coisa desde o início precisa ficar claro aqui para nós. São coisas que a igreja crê, que a igreja acredita, que a igreja professa, que a igreja prega, mas que não tem prova científica, justamente porque é na área da teologia, da fé, né? Então ninguém voltou, até porque ninguém volta dos mortos, segundo a nossa fé, para dizer que é isso, tá? Então, como é que a igreja sabe disso? Baseado nas escrituras, baseado nos santos padres, na tradição, em toda a sua história, né, que a gente sabe que não é pequena, mas de mais de 2000 anos. Tá bom? A hora que vocês me derem o ok, já deu ok? Tudo bem? Então, está ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Estamos ao vivo, então quero também aí saudar as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e dizer da minha alegria da presença de vocês todos aqui nesta noite, né? Olha quanta gente, que beleza! Ainda mais que nós estamos disputando o cerco de Jericó lá da Vila Paraíso, né? E eu fiquei feliz, viu? Muito feliz que vocês tenham esse desejo de aprender, mas não precisa ficar, né, com pena, porque semana que vem tem o nosso cerco da misericórdia aqui, né? Então nós vamos poder fazer as duas coisas, nós vamos poder estudar e
vamos poder rezar, né, com a graça de Deus. Bom, então nós vamos lá sobre essa formação escatológica. Vamos lá? Bom, então, esses fundamentos antropológicos podemos resumir dizendo o seguinte, para depois a gente entrar na questão teológica. Na morte ou depois da morte, seremos em base o que somos. Padre, o que eu vou ser depois da morte? O que eu sei. Será que depois da morte eu vou virar um anjo? Eu vou ficar mais bonito? Não. Em tese, você será o que é. Mas com algumas diferenças que nós vamos ver a partir de hoje. Então, isso que eu preciso que vocês entendam. Que quem morre não muda. Né? Não muda no sentido de se torna outra pessoa que esquece de quem foi, que esquece daqueles que amou, que esquece daquilo que viveu, que esquece daquilo que fez. Não. Em tese, seremos o que fomos. Tudo bem até aqui? Entenderam? Então nós não podemos ter essa ideia de que quem morre se esquece ou se torna outra coisa, ou parte do nada, ou renasce, ou enfim, nada dessas palavras. Em tese, seremos tudo aquilo que somos. Bom, escatologia é uma palavra que vem do grego eschaton, que significa último. Eschaton quer dizer último. Portanto, escatologia, que é a disciplina teológica que trata disso que nós estamos falando, da morte, do purgatório, do céu, do inferno, da ressurreição, é o tratado teológico relativo às realidades últimas. Quer dizer, o que está no fim, depois dessa vida. Dizem respeito ao destino, seja do ser humano, ou seja de toda a criação. Então vejam que interessante. Não se fala só de escatologia do homem, se fala de escatologia de toda a criação, do mundo, do cosmos, do universo. Tanto, olha só que interessante, olha a grossura deste livro, escatologia da pessoa, de um dos maiores doutores no assunto, que é o Renaud Blanc. Olha esse outro, só sobre a escatologia do mundo. Como é que o mundo vai acabar? O que vai ser do mundo? Para a gente não ficar dando ouvido para esse povo que fala por aí, que o mundo vai acabar, que vai acabar em tal dia, que vai acabar em tal horário, porque o horóscopo, porque o astro, porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano, essa famoseira que a gente está cansado de ouvir e que a gente sabe que não chega a lugar nenhum, porque o tanto de gente que já marcou data para o mundo acabar, eles acabaram, o mundo não. Né? Eles já foram, o mundo vai bem, mais ou menos, né? Mas vai indo ainda, obrigado. Bom, continuando. Os que se referem ao ser humano, a morte, o juízo particular, o purgatório, o céu e o inferno. Isso é o que diz respeito ao ser humano. Então, quando se fala de escatologia, de final de tudo do ser humano, são estas divisões que nós temos: a morte, o juízo particular, o purgatório, o céu e o inferno.
Na tradição clássica, são chamados de novíssimos, né? Que em latim quer dizer o que vem por último. O que vem por último, novíssimos. Bom, os dois símbolos da fé, o que são os símbolos da fé? O creio. Vocês que vêm à missa aqui na paróquia sabem que existem dois creios principais que a gente reza e que sempre estão nos folhetos. O credo apostólico, que é aquele mais curto, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, né? E o credo niceno-constantinopolitano, que é aquele maior, creio em um só Deus, Pai, né? Ambos têm basicamente a mesma idade, por volta do ano 325 depois de Cristo. Eles trazem o essencial da escatologia. Vejam bem, eles trazem aquilo que é importante dentro do nosso tema. Professam 4 grandes verdades. Vamos ver quais são essas. Primeiro, a segunda vinda de Cristo. Isso é uma verdade. Cristo veio a primeira vez, que foi que é o que nós celebramos no Natal. Cristo virá uma segunda vez. Quando? Não sabemos. Que será no fim dos tempos. Jesus disse que nem ele sabe, só o Pai, né? Então o credo diz: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Isso é o que a gente diz no símbolo apostólico. E no credo niceno-constantinopolitano, e de novo há de vir em sua glória, né? Então isso também precisa ficar claro para nós. Cristo virá uma segunda vez. Escatológica. Irá acontecer um juízo final. Vai ter um juízo final. Isso é certo. Mas não precisa ficar com medo, né? Porque o povo fala de juízo final. Não, vai ter um juízo final. É aquela velha história que Jesus sempre diz no Evangelho. Quem faz o bem e está sempre vigilante não precisa ter medo. Mas quem faz coisa errada e está longe de Deus, esse precisa ficar com a avó atrás do touro, né? Porque o negócio é feio. Né? É coisa feia. Então vai haver um juízo final. No primeiro credo a gente diz: há de vir para julgar os vivos e os mortos. E no credo niceno-constantinopolitano, para julgar os vivos e os mortos. Bom, depois da segunda vinda, depois do juízo final, e é exatamente nessa ordem que a igreja diz que vai acontecer, né? Haverá a ressurreição geral no fim dos tempos, ou seja, todos aqueles que morreram vão ressuscitar em corpo e alma. A ressurreição da carne é o que confessa o primeiro credo, e espero a ressurreição dos mortos no niceno-constantinopolitano. Ou seja, todos ressuscitaremos com corpo e alma. Hoje só existem no céu 2 pessoas ressuscitadas de corpo e alma. Quem são? Jesus e a Virgem Maria, segundo a tradição da igreja. Porque não possuem o pecado original.
Se o Adão e a Eva não tivessem pecado, nós não passaríamos pela morte como nós a conhecemos. Nós seríamos como Maria, levados para o céu de corpo e alma. Isso não quer dizer que a gente viveria para sempre aqui nesse mundo, não. Que ninguém nasceu para viver para sempre nesse mundo. Só significa que a gente não passaria pela dor da morte. Bom, e por fim, a vida eterna. Assim reza o primeiro símbolo. E a vida do mundo que há de vir no credo niceno-constantinopolitano. Tudo bem até aqui? Vão anotando as dúvidas aí, que depois a gente faz um bate-papo, para a gente não cortar no meio, né, a aula. A gente deixa para o final, alguns minutinhos, para a gente poder falar sobre isso. Bom, como eu disse a vocês no começo, eu vou falar da perspectiva teológica. Tá tudo bem aí nas redes sociais? Tá dando certo? Tem gente aí? Assim, tá bom? Tudo bem aí, gente? Bom, pode pôr nas perguntas aí também, qualquer coisa o povo dá um jeito de anotar. Bom, a morte do ponto de vista da fé. Meus queridos, vamos lá. Pela fé, a esperança e a caridade, que são virtudes. A fé, a esperança e a caridade são que tipo de virtudes? Teologais. Por que teologais? Porque são dadas por Deus. Theo, em latim, em grego, perdão, é Deus. Né? Logos, né? É a sabedoria, a palavra de Deus. Teologia, estudo de Deus, né? Então, há virtudes, fé, esperança e caridade são virtudes teologais, ou seja, dadas por Deus. Virtudes dadas por Deus, né? Então, com esta visão, a morte adquire um sentido novo e superior a partir da fé. Por quê? Qual que é o sentido, muitas vezes, que o humano dá à morte? De fim, de término, de desastre, de acabou. Quando a gente olha para a morte só com a visão humana, parece uma coisa decadente, deplorável. A gente trabalha a vida inteira, a gente sofre a vida inteira, para depois morrer. Olha que desgrameira. A gente sofre, a gente trabalha, e a gente apanha, e a gente sofre por causa dos outros, e o povo aí que fica apaixonado, desapaixona, né? E vai e volta. Olha aqui, se for olhar só pela visão humana, é uma desgrameira só. Quanto sofrimento? Era, como diz a palavra de Deus, às vezes era melhor não ter nascido. Jó fala isso, né? Tanta coisa. Então, quando a gente olha com a visão teológica, a morte então se reveste de um novo sentido, muito mais elevado do que qualquer outra coisa que possa ser definida aqui. Segundo a Bíblia, Deus não fez a morte. E é bom que vocês anotem essas passagens bíblicas para depois olhar lá em casa todas elas, estudar direitinho para saber argumentar, principalmente quando algum irmão de outra fé vem nos questionar algumas coisas. Para quem não sabe o que significa aquele SB, é livro da sabedoria.
capítulo 1, versículo de 13 a 15, capítulo 2, versículo de 23 a 24. Deus não quer e não criou a morte. Segundo São Paulo, a morte entrou no mundo pelo pecado. Lá está Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, se não fosse o pecado, a morte não teria entrado no mundo como nós a conhecemos. Mas a morte é algo de tão natural. Como eu disse, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, nós passaríamos pela morte, mas sem sofrimento. A morte é algo tão natural que até Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Às vezes hoje, na sociedade em que nós vivemos, onde se faz de tudo para não transparecer a morte na vida das pessoas, parece que morrer é algo assim absurdo, né? Mas é algo normal. Jesus e chorar a morte é algo normal. Está lá em João capítulo 11, versículo 35. Meus queridos, qual é a maior busca na sociedade atual? A vida eterna, a vida para sempre aqui. Qual é a indústria que mais cresce no mundo hoje? A indústria de cosméticos. A indústria que retarda o envelhecimento. O que mais faz sucesso hoje? Aonde estão os maiores avanços hoje? Na indústria de cosméticos. É jeito de fazer o envelhecimento parar, de esticar o rosto, de botar dente novo, e de mudar o nariz, e mudar a bochecha, e mudar o queixo. Tem gente que vira uma outra pessoa. Às vezes pior do que estava, mas enfim, né? Nem sempre é melhor, mas ele acha que está bom, mas às vezes dá vontade de falar assim, não mexe o que está quieto, que não funciona. Está bom assim. Está ruim, mas está bom. Né? Às vezes fica pior. Então, né? Mas enfim, hoje, o avanço da medicina, o avanço da estética, né? Tantos, cada vez mais produtos e produtos cosméticos e cosméticos, e até mesmo aquilo que devia ser apenas para o bem-estar, como a própria odontologia, mudou já completamente o seu foco, né? Antes o dentista fazia o quê? Arrancava dente, né? E fazia canal. Depois começou a pôr aparelho. Agora faz de tudo. Você vai no dentista, ele põe nariz e tira o nariz, e direita queixo, e arruma tudo, e tira as rugas, tira os pés de galinha, né? Arranca as papadas, faz de tudo o dentista, né? Então, é esse grande avanço, porque ninguém mais quer se deparar com a morte. As pessoas do nosso tempo não gostam de falar da morte. Ninguém gosta de ouvir sobre a morte. No tempo dos nossos avós, saber que alguma criança morreu, que alguém morreu, era algo normal. A maioria, muitas das crianças que nasciam morriam, porque faltava vacina, não se tinha o que tem hoje, que nascia na roça, longe de hospitais. Tenho uma certeza daqui que muitos dos acima de 60, 70, 80 anos têm algum ou outro irmão que não sobreviveu até a idade adulta, né? Ou que morreu quando criança, né? Muitos por causa dessas coisas.
E nos dias de hoje, a morte se tornou um tabu, como se ela pudesse ser evitada, né? Como se ela pudesse, né, ser vencida, e não pode, né? A palavra de Deus vai dizer que Jesus perturbou-se até suar sangue no Horto das Oliveiras ao pensar sobre a sua morte. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 44. Até mesmo Jesus sentiu o peso da morte. Porque ele sabe, e ele sabia, que a morte é dolorida. A morte faz sofrer. A morte não é boa. Mas não foi dito que a morte pertence à natureza de todo ser criado, sendo, portanto, natural? É natural. Só que a gente não quer aceitar. É natural. Qual é a única certeza que a gente tem quando nasce? Que vai morrer. Mas nenhuma. Só que a gente não gosta de falar disso, nem de pensar nisso. Então, isso seria verdade se o plano de Deus não fosse o que foi. Mas aí é que entra a fé, que dá uma outra dimensão à morte. Aqui entra Jesus na cruz, que morreu para que nós fôssemos salvos e a morte fosse destruída. Segundo o plano de Deus, o homem foi destinado, corpo e alma, à vida eterna. Era o sentido da árvore do paraíso. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Lá no paraíso, a vida do homem era eterna, sem dor. Ela garantiria a imortalidade biológica, mas é claro, em virtude de uma graça especial, que era a ausência do pecado. Era o dom da integridade físico-biológica. Foi embora, ficou só espiritual, físico e biológico foi embora, por causa do pecado. Se depois o ser humano passou a morrer, foi porque perdeu aquela imunização especial que a ausência do pecado lhe dava. O pecado leva à morte. Passando aí. Foi? Bom, isso. Santo Tomás, grande teólogo, dizia o seguinte: ele ilustra essa história toda com uma comparação pitoresca. Ele diz assim: como uma faca de ferro desoxida, né? Se você deixa uma faca por muito tempo parada, o que acontece? Ela vai oxidando, vai juntando ferrugem, não vai? Assim também o homem por natureza morre. Mas como o artesão niquela a faca para que não oxide, assim Deus imunizou o homem contra a morte com o dom da integridade física. Porém, como uma faca se oxida quando perde o níquel, assim também o homem passou a morrer quando, pelo pecado, perdeu a graça da imortalidade corporal. Então, não teve jeito, né? Tudo porque Deus disse: não pode comer só daquela ali. É só daquela ali. Todas as outras, aí a gente quis aquela ali, né? Aí sofre agora, né? Pois é. Lembrando que falamos aqui apenas da morte corporal, sendo que agora ainda a mais terrível, como falou Jesus, é a morte da alma. Mateus capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Tudo bem aí nas redes sociais? Ok. Muito bem. Bom,
A morte da alma é a pior desgraça, né? Foi essa que acarretou a morte do corpo. Por isso a desgraça definitiva é não a primeira morte, mas a segunda morte. Ou seja, o afastamento eterno de Deus. O que é o inferno? O afastamento eterno de Deus. Eu não quis Deus. Essa é a morte da alma, a pior de todas as mortes. Está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 e versículo 14, capítulo 21, versículo 8. Hoje, infelizmente, por causa da cultura materialista, muitas vezes nos detemos apenas na morte física e esquecemos da morte espiritual. Ou seja, de que adianta deixar o corpo bonito até o fim e a alma feia longe de Deus? Tem muita gente aí se esforçando para disfarçar a morte física e esquecendo que a pior morte é a morte da alma. E se nós olharmos para a sociedade hoje, a maior doença que estamos enfrentando é a doença da alma. Hoje, o que mais aflige as pessoas é o quê? A depressão, a síndrome do pânico. Tudo isso que está refletido na alma. Um vírus terrível, silencioso, mas que mata muita gente. O suicídio, que é a perca de todo o sentido da vida. E o desejo de matar em si uma dor impossível de ser descrita. Portanto, vejam vocês que esse mundo materialista, preso apenas nas aparências, tem feito com que o homem também, aos poucos, vá matando a sua alma. Na linguagem joanina, quando a gente diz isso, a gente está falando de João Evangelista. A bios, a vida biológica, acaba engolindo a zoé, a vida eterna. Tanto bios quanto zoé são termos gregos. Bio, da onde vem biologia, vida, e zoé, da onde vem o espírito, a vida eterna. Contudo, o que foi dito da morte não é senão metade, nem isso, da história da salvação. O quanto Deus fez por nós para que a nossa alma se tornasse imortal. A outra metade é que Cristo, Deus, devolve ao ser humano inteiro, corpo e alma, a vida plena, imortal e eterna por meio de Cristo. Vencendo a morte, a espiritual e também corporal, Cristo nos libertou do medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Ele desceu à mansão dos mortos para sentir a suprema, ali não é quemose, é quenose, é um M, saiu errado ali. Não tem como corrigir aí, né, Gabriel? Quenose. Quenose significa rebaixamento. Jesus saiu da sua glória e desceu até o ser humano. E foi mais longe ainda, desceu até os infernos, aonde ele não podia ir, para nos resgatar,
a suprema quênose e solidão ligadas à morte, e assim redimir-nos dela. Ele desceu para nos fazer subir. A partir de Cristo, como diz Santo Agostinho, a morte não passa de uma abelha que ferroando perde o próprio ferrão e morre. A abelha é assim, quando ela ferroa, ela morre, porque ela perde o ferrão. Então, a partir de Cristo, a morte, ela mata, mas ela acaba, porque ela mata o homem, mas não a sua alma. Ele ressuscita, ele vive. Ela não tem mais poder sobre nós. Ela não vence. Diz Clemente de Alexandria, que morreu no ano de 215, Cristo mudou o poente em nascente. E é isso hoje difícil de entender e que faz que a gente sofra tanto por causa dos nossos sentimentos quando a gente perde alguém que ama. Como é difícil entender, porque diz os filósofos que o caminho mais longo que percorremos na vida é da cabeça ao coração e do coração à cabeça. A gente sabe que quem morreu está bem, mas dói, faz uma falta. Aquela morte que parece um sol poente, uma noite que vem chegando, nada mais é do que um nascente, porque a partir dela e só porque ela aconteceu é que vem a vida verdadeira em Cristo. Como é difícil isso. Como é difícil, olha, a gente fala disso, mas só quem passa por isso. Eu já falei disso antes, mas depois que a minha mãe morreu, falar disso é diferente. Falar de morte e vida é diferente. Essa experiência de perder alguém próximo é diferente. Mesmo sabendo que aquela morte era necessária para que ele pudesse viver melhor do que nós. Viktor Frankl, na logoterapia, disse uma história uma vez o seguinte, que um médico havia perdido a sua esposa e fazia 2 anos que isso tinha acontecido, ele não conseguia superar. E aí ele entrando no seu consultório, ele então disse para ele, pense que o que aconteceu foi que Deus o poupou do sofrimento, a poupou do sofrimento. Talvez pelos méritos dela, ela foi primeiro, porque era boa demais. Quem vai primeiro não sofre, porque não vai passar pela dor de perder ninguém. E diz que naquele momento acendeu uma luzinha na cabeça daquele médico. É verdade, saiu e foi bom. É difícil para a gente entender isso, porque nós queremos a pessoa perto de nós o tempo todo, nós somos egoístas, mas não egoístas no sentido pejorativo da questão. Nós somos egoístas porque nós amamos, nós não queremos perder quem a gente ama.
Mas quando a gente olha que aquela pessoa que a gente perdeu foi primeiro, e que ela não vai passar por aquilo que a gente passou, a gente consegue perceber o quão especial era aquela pessoa, para Deus ter preservado ela de uma coisa que a gente sabe que é ruim, porque a gente está vivendo isso. Perder alguém é muito ruim. Conviver com a falta de alguém que a gente ama é muito difícil. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que Deus, aquela pessoa que eu amo, não vai passar por essa dor que eu estou passando. Porque no céu alguém sofre. Padre, então quer dizer que quem foi primeiro é melhor do que eu? Não diríamos que é melhor. Mas por que Deus escolheu ele para ir primeiro? É um mistério, talvez, que não vai saber. Por que Deus poupou ele do sofrimento? Às vezes por causa até das nossas próprias orações. São mistérios que talvez um dia Deus vai nos explicar, mas não dá agora para entender. E talvez, se a gente não se aprimorar na fé, a gente corre o risco de ficar meio paranoico. Por isso que a gente precisa se aprofundar na fé, principalmente quem vive a dois. Porque começa a pensar assim: nossa, quem será que vai primeiro? Eu, ele, eu, ela, eu, ela, eu. E começa a sofrer por antecipação. Hoje tem muita gente com medo de morrer ou de perder alguém que ama com 20 anos. Então vejam que a gente precisa ter essa concepção teológica de que a morte não é um ponto final, mas é difícil. Então, para entrar na vida temos que passar pela morte, não tem outro jeito. Aqui vemos o que entenderam São Francisco, São Paulo, Teresa d'Ávila. O que São Francisco dizia? Do que ele chamava a morte? De irmã. Minha irmã morte, vem me buscar, porque só a hora que eu te encontrar é que eu vou poder ver o amor da minha vida. Irmã morte. Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu viver, tá bom, porque eu vou ver com Cristo. Mas se eu morrer, tá melhor ainda, porque eu vou com Ele. E Teresa d'Ávila, que dizia nos seus poemas: eu morro de não morrer. Eu morro de não morrer. Eu queria morrer, mas não morro. Eu morro de não morrer. Até que no momento do seu poema, ela escreve assim: ó morte, mata-me para eu viver. Olha aonde vai a concepção. Bom, não é a tua que é santa e doutora da igreja, né? Mas não tem. Mata-me para eu viver, porque eu morro de não morrer. Ela: vivo sem em mim viver, e tão alta vida espero, pois morro de não morrer e morro de não morrer. É tão forte o senso que a fé cristã transmite sobre a potência da vida e sua vitória sobre a morte, que está comparada com o sono. E aqui a gente começa então a entrar um pouquinho em conflito
com a doutrina protestante sobre a morte, né? Confere lá em João capítulo 11, versículo 11, Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 60, capítulo 13, versículo 36. A morte é chamada de sono da morte. Qual a diferença entre a doutrina protestante e a doutrina católica? Para os protestantes, quando a gente morre, a gente entra num sono, e só quando Jesus vier uma segunda vez é que a gente vai ressuscitar. Portanto, não tem ninguém ressuscitado ainda, né? E, portanto, não faz sentido rezar pelos mortos e nem visitar o cemitério e assim por diante. Por isso, já a doutrina católica entende que, baseada na própria Sagrada Escritura, que quando a pessoa morre, ela ressuscita já imediatamente para estar com Deus, ou para o purgatório, ou para o inferno, e no final dos tempos, quando Jesus vier, então ela vai receber um novo corpo, mas já está ressuscitada, um corpo glorioso, diferente deste, mas não de todo diferente, né? Aqui estão as diferenças, né? Mas a igreja também chama de sono, né? Mas não no sentido de dormir, mas de fazer. Por quê? Porque a morte não é o fim, então é como se a gente tivesse apenas dormindo para despertar para uma realidade melhor. Porque quando se fala de morte, muitas vezes se entende fim definitivo, acabou, não tem mais nada, não. Por isso muitas vezes se chama de morte e diz assim, que as almas dos fiéis defuntos descansem em paz, né? Por isso os cristãos chamaram cemitério, que em grego significa dormitório. Cemitério em grego significa dormitório, né? O lugar onde depor, colocar os que partiram, e não mais necrópole, cidade dos mortos, como diziam os pagãos. Os gregos e também os romanos chamavam de necrópole, onde ficavam enterradas as pessoas, ou seja, cidade dos mortos. Os cristãos trocaram este nome por cemitério, que significa lugar da dormição, onde eles dormem. Dormem porque a morte não é um estado permanente. Testemunhavam também assim a esperança de que os mortos vão um dia acordar para a vida eterna através da ressurreição. É o que proclama belamente um dos prefácios para a missa dos fiéis defuntos que está no missal romano, né? Na morte dos que creem, a vida não é tirada, mas transformada. Então, quem morre não perde a vida, mas tem a vida transformada. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vai marcando aí, vai marcando aí. Já que eu passo a palavra para o Estedrinho, fala para a Lídia, depois ela me passa a pergunta. Vamos lá? Para os cristãos, viver ou morrer é, no fundo, indiferente. O importante é estar na graça, na comunhão com Deus. Se eu estou vivo, estou morto, não tem problema, desde que eu esteja com. E agora eu pergunto para vocês, você está com Deus? Vocês estão com Deus? Você que está aí você que está aí na rede social, está com Deus? Aperta o sino aí que é coisa feia. Paulo nos ensina isso quando diz: vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Vamos ler junto ali essa frase. Eu sempre achei muito bonito essa expressão de Paulo. Vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 9. Também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 10.
São João não dá outro ensinamento. Ele diz a mesma coisa. O que importa não é viver ou morrer, mas viver e morrer na fé em Cristo. João, capítulo 11, versículos do 25 ao 26. Tem um hífen ali no meio das coisas. Né? Versículos de 25 a 26. Né? Na prática, o que mais importa não é viver ou morrer, mas fazer a vontade de Deus. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Esse era o alimento de Cristo. João capítulo 4, versículo 34. Jesus não dizia, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Né? Paulo, Atos dos Apóstolos 20, 24, Filipenses 1, 20, essa também era a atitude básica de todos os santos, fazer a vontade de Deus. O mártir, aquele que morria por causa de Jesus Cristo, ele sente-se vencedor sob a espada. Victor sub gladio, quer dizer, ele venceu sobre a espada. A espada o matou, mas não o matou de verdade, porque ele viveu para Jesus Cristo. Então, na verdade, a espada só o ajudou a ser ainda mais vencedor, né? Porque ele chegou até Jesus Cristo. Quem tem um nome aí e gosta de ter o nome Victor, significa vencedor. Né? Exclama o bispo mártir Santo Inácio de Antioquia: para mim é mais maravilhoso morrer por Jesus Cristo do que reinar até os confins da terra. Né? Para mim é mais maravilhoso morrer por Jesus Cristo do que reinar até os confins da terra. A morte é um instante supremamente decisivo. O que nós vamos perceber aqui agora, gente? Que até no último instante você pode se redimir, mas precisa ser sincero. A morte constitui o momento mais forte e determinante da vida. Para lá convergem de modo condensado os sucessivos momentos de nosso destino. Tudo converge para a morte. O que somos, o que fizemos, o que deixamos de fazer, o mal, o pecado, os bens, né? A caridade, a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa velhice, a nossa missão, a nossa paternidade, a nossa maternidade, o meu sacramento da ordem, tudo converge para a morte. O que isso quer dizer? Que no fim tudo isso vai pesar, vai ser contado. Tudo. Tudo! Mas tudo mesmo, padre? Tudo. Vamos repetir? Tudo. Até aquilo que ninguém sabe? Tudo. Até aquilo que eu fiz escondido? Tudo. Até aquilo que ninguém, não falei para ninguém? Tudo. Aquilo que eu... Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo mesmo, padre? Tudo. Vejam, meus irmãos, que aqui daria pano para manga. Muito. Né? Se a gente entrar aqui só para vocês terem uma ideia, na esfera do aborto, além da questão da vida, né? Que já é por si só o que nos faz ser contra ele, tem essa questão também de que aquilo um dia vai ser levado em conta por Deus. Você tirou uma vida. Você assassinou uma pessoa. Ah, mas é uma pessoa. Porque
teologicamente para nós. A vida acontece quando o espermatozoide se une ao óvulo, Deus infunde a alma e ali já é um ser humano. Não importa se ele é invisível a olho nu ou se ele tem 2 metros de altura. Essa é a questão. Então, aqui a gente precisa ter essa consciência. E vejam que não é só nisso. Vou um pouquinho mais além. Eu fui prefeito dessa cidade e tantas crianças morreram de fome porque eu desviei alguma coisa. Também. Sabe os índios lá, os Yanomami? Também. Também. Não só eles, mas todos os que tiverem culpa, ainda que ninguém saiba, pela morte de alguém, que poderiam ter feito algo e não fizeram. Isso inclui a gente. Em algum determinado momento, se fizermos algo, vamos ter que prestar conta disso. Pode ser que ninguém saiba, mas ele sabe. Portanto, ser alguém público é um grande caminho para se chegar ao céu, fazendo bem às pessoas, mas também é a maneira mais rápida de se ir para o inferno. Ser padre é uma grande oportunidade de ir para o céu, mas também é um dos caminhos mais rápidos para ir para o inferno. Então isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque para lá vai convergir tudo que nós somos. No instante da morte, recolhemos toda a existência e lhe damos a sua direção definitiva. Por isso a morte constitui um kairos. Kairos significa um tempo de Deus, um momento de graça e conversão. No último milésimo de segundo da nossa existência, podemos ainda fazer um último juízo sobre a nossa vida inteira e então optar ou não por Deus e por seu amor. Mas não precisamos esperar o último minuto para resolver isso. Né? Pode deixar. É igual aquele povo que fala assim: não, quando eu ficar mais velho, eu paro de beber e vou na missa. Quando eu ficar mais velho, eu vou rezar mal terço. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou virar beata, ficar na barra dos pais do padre. Quando eu ficar mais velho, quem disse que você vai ficar mais velho? Quem disse que você vai chegar lá? Então, por garantia, é melhor não deixar para o último segundo. Pode ser que não dê tempo. Não. Pode ser que não dê tempo. Mas não precisamos esperar esse momento, pois normalmente, olha que bonito esse provérbio, a árvore cai para onde se acha inclinada. Não esqueça disso, que a árvore cai para onde ela está inclinada. Eu estou inclinado para Deus, minha vida está voltada para Deus. Eu estou inclinado para outra coisa que não é Deus, minha vida está voltada tudo errado. É para lá que vai cair. Os antigos conheciam bem a arte de bem morrer e rezavam por uma boa morte. Não sei se vocês se lembram, mas os avós, os bisavós rezavam a gente ter uma boa morte.
Que Deus te dê uma boa hora. Eu falava assim, Deus te dê uma boa hora. Então, se você falar isso com uma pessoa, eu já bato você. Entendeu? Gabriel, Deus te dê uma boa hora. Boa hora. Dá boa hora para você estudar aí. Mas a igreja reza isso até hoje na liturgia das horas, todo dia à noite. Os padres, os religiosos que rezam a liturgia das horas, que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. É a última oração que a gente faz antes de deitar. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. É que Deus nos dê uma boa hora. Aí vocês podem também trazer isso de volta. Tchau, fica com Deus, Deus te dê uma boa hora. Boa noite, mãe, boa noite, pai, Deus dê para vocês uma boa hora. Você aí está me acompanhando também na rede social, Deus te dê uma boa hora. Mas não é para sair da live, não, por favor. Boa hora. A morte como porta de entrada para a plenitude da vida. A morte como via de acesso à vida plena, já permite certo grau de realização humana, certa plenitude. Ela marca o fim das limitações espaço-temporais de que sofre a alma por estar encarnada. Não se entenda que encarnada nada a ver com o espiritismo num corpo feito mortal. Por exemplo, o que isso quer dizer? Que imediatamente depois que a gente morre, a gente sai dessa esfera de espaço e tempo. Nós não temos mais esta convenção que nós vivemos aqui. Dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Não existe isso fora do corpo. Tanto é que o Salmo vai dizer que para Deus 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Talvez, para tentar exemplificar um pouquinho, claro que ainda é muito mais além disso, mas vocês já fizeram aquela experiência de dormir um tempão, e quando acordar achar que passou poucos minutos, ou o contrário, né? Dormir um pouquinho e achar que perdeu hora, passou um tempão. É mais ou menos isso. A gente não tem essa esfera de tempo que a gente tem aqui. Ah, no céu ninguém perde hora, pá. Não tem relógio. No céu tem café da manhã, café almoço, janta, porque vai bom. Também não tem. Ninguém precisa jantar lá, ninguém precisa comer. Ah, a minha mãe morreu com vontade de comer doce de abóbora. Será que ela está lá com vontade de doce de abóbora? Não está. Não tem doce de abóbora no céu. O céu é melhor que o melhor doce de abóbora do mundo. Ah, meu pai morreu brigado comigo, ele está bravo comigo. No céu não está, não tem ninguém no céu bravo. No céu não entra ninguém bravo. No céu não entra ninguém com rancor, no céu não entra ninguém com mágoa, no céu não entra ninguém com ódio, no céu não entra ninguém com pesar. Não existem essas coisas lá. Ah, mas eu morri brigado com meu irmão, a gente não se falava fazia 20 anos, será que ele está brigado lá no céu comigo? Não existe isso lá. Deu para entender? O corpo corruptível torna a alma pesada, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados, diz o livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 15. A morte dá à alma acesso à visão beatífica, ou seja, a comunhão essencial com Deus. É a borboleta que, aberto o casulo, voa livre em plena luz. A morte, tira de nós
qualquer limitação. Qualquer limitação. Bom, para a gente não se prolongar muito, eu pensei a gente ia até umas 9, mais ou menos, né? Já são 1h30, quase 9 e pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, ou escreveu, se quiser trazer aqui o papel, ou quiser vir fazer a pergunta no microfone, pode vir, se tiver alguma dúvida. Pode fazer. Pessoal da rede social. Vocês vão trazer aí. Lembrando que amanhã, 7h30, mais uma aula. Padre, os pecados que foram perdoados na confissão são lembrados por Deus no juízo final? Não. Se já foram perdoados, não serão lembrados. Só que tem um porém. Se na confissão você não cumpriu a penitência que o padre te deu, você anulou a sua confissão. Confissão sem penitência cumprida, confissão anulada. E se você na hora de confessar, confessou, você tem 7 pecados, confessou 5, escondeu 2, também anulou a sua confissão. Porque você estava confessando e mentindo ao mesmo tempo, confessando e pecando. Não existe isso. Mas se você fez uma confissão sincera, cumpriu a penitência que o padre te disse, fique tranquilo que Deus não tem por que lembrar dos seus pecados confessados. Né? É aquilo que a gente vê no Evangelho quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Né? Perdoado. Acabou. Né? Deus só tem um defeito: ele é ruim de memória. Ele esquece tudo que a gente fez se a gente perdoar, pedir perdão e for perdoado de verdade. Quem mais? A Adri quer perguntar, pai. O que a Adri quer saber? A Adri está com muita saudade da mãe dela. E ela quer saber por que Deus tirou a vida da mãe dela. A Adri está com muita saudade da mãe dela e quer saber por que Deus tirou a vida da mãe dela. Muito bem. Talvez seria a mesma pergunta que muitos de nós nos fazemos. Por que Deus levou meu pai? Por que Deus levou minha mãe? Porque creio que não seja possível responder essa pergunta de uma forma plena. Como eu disse, existem mistérios que nós talvez só vamos saber no céu. Mas o que a gente precisa saber, Dri, é que Deus enxerga aquilo que nós não enxergamos. E muitas vezes Ele toma certas atitudes para que as pessoas não sofram mais do que estavam sofrendo. Entre outras palavras, é o seguinte: Deus pode ter olhado para a sua saudade hoje, para a dor do seu pai hoje, dos seus irmãos, e ter entendido que a dor da sua mãe naquele momento era maior do que tudo que vocês estão vivendo hoje. E por isso Ele a chamou para que ela não sofresse mais do que vocês sofrem hoje. Apesar de hoje a nossa dor parecer imensa, mas a dor do outro era maior. É difícil. Mas então por que Ele não curou? Porque uma hora Ele teria que morrer.
chora por Lázaro? Chora pelo amigo, mas também chora porque ia ressuscitar o Lázaro e ia morrer de novo. O coitado ia passar pela dor da morte 2 vezes. É difícil. Difícil. Mas é complicado para a gente entender, porque os sentimentos não são racionais. Não adianta. Não adianta porque nenhuma explicação nos convence diante dos sentimentos. Perguntas? Tem algum significado em sonhar com a pessoa falecida? Para teologia, não. Para psicologia, sim. Quando se sonha muito com alguém que já morreu, é porque a pessoa ainda não aceitou a morte daquela pessoa. Então, o inconsciente está dizendo, olha, você precisa trabalhar isso daí, porque você ainda sofre com a ausência daquela pessoa. A partir do momento em que você tomar consciência disso e o coração acalmar e você, entre aspas, se conformar, imediatamente você vai parar de sonhar com a pessoa. Porque o sonho sempre fala do sonhador. Pode aparecer 1000 coisas num sonho. Ele sempre vai falar do sonhador. O sonho é sempre uma mensagem para você e nunca uma mensagem de alguém. Esse alguém é só uma forma que o teu inconsciente materializa para te mandar uma mensagem. Claro que Deus pode falar também através do sonho, não podemos descartar isso, tá? Mas a princípio, psicologicamente falando, é isso. No Evangelho, Jesus disse assim, que nós, os céus, seremos como os anjos. Qual o sentido disso? Márcio está dizendo, no Evangelho, Jesus disse, no céu seremos como os anjos. Justamente isso que eu falei. Não vamos ter limitações, não vamos ter fome, não vamos ter sentimentos ruins, não vamos ter dor. Os anjos são assim, Os anjos são pessoas, são seres que têm uma inteligência, têm liberdade, no sentido de escolha, mas eles são obedientes a Deus, mas não tem qualquer limitação, não tem nenhum sofrimento, tá? Nesse sentido. Pois até que a alma não recomponha o casamento ontológico com o corpo, ficará faltando ainda não da plenitude total. Tá. O que significa esse parágrafo? Não existe alma sem corpo, e nem corpo sem alma. E os dois não podem ser separados. Mas são separados na morte. Mas depois vão se reencontrar quando Jesus vier na segunda vez, lembra? Então isso que o parágrafo quer dizer. Pois até que a alma não se junte de novo ao seu corpo, ficará sempre faltando nela o ainda não do descanso perfeito, do céu perfeito, da plenitude total. Porque escatologia é o já e o ainda não. Eu já experimento a graça de Deus, mas ainda não tudo que eu tenho para experimentar. Entenderam? Já e o ainda não.
Eu já estou no céu, mas toda a sua plenitude ainda não tenho. Porque eu vou só ter quando Jesus vier a segunda vez e eu ganhar meu corpo novo, que é o corpo glorioso. Exemplificando, Eucaristia, comunhão, Eucaristia. Já e ainda não. Eu já tenho Jesus em mim quando eu comungo, mas ainda não na sua plenitude, que é o céu. Eu já e o ainda não. Já tenho, mas ainda não, porque não é tudo ainda. Só no céu. Tudo bem? Deu para entender? O que mais? Ela pegou um ratinho. Da onde saiu esse ratinho? Meu Jesus amado. Tá vendo? Pelo menos ela não está morando aqui de graça. Está fazendo o seu trabalho. Diz São Paulo que o trabalhador é digno do seu salário. Né? Então, ela mora aqui e pega os ratinhos. Né? Mais alguma coisa? Mais perguntas? A pessoa morre e depois tem a missa de sétimo dia. Exatamente o porquê essa missa de sétimo dia. A missa de sétimo dia é uma tradição da igreja, né, mas que poderia ser celebrada no terceiro, no quarto, no quinto. É que o número 7 na Sagrada Escritura, né, tem a ideia de perfeição. Então, celebrando o sétimo dia, nós queremos dizer que aquela pessoa atingiu a sua perfeição, agora não tem mais sofrimento, né, não sofre mais, né, mas não é um sentido específico. Se não celebrar o sétimo dia, a pessoa não chega no céu, né? Ou se não celebrar o sétimo dia, a pessoa não vai para junto de Deus. Não tem nada disso, né? É mais uma tradição mesmo, né, da igreja de celebrar, no fundo, a vida, né? A vida, a perfeição, a vida plena em Deus. Porque alguns dizem, não, que nesses 7 dias foi o julgamento e agora, depois do 7º dia, ela já sabe se vai para o céu, se vai para o purgatório, vai para o inferno. Nada disso também, né? Lembra que eu falei que saiu dessa esfera, não tem mais tempo, né? Para nós é o 7º dia, para a pessoa que está junto de Deus, pode ser um piscar de olhos. Não, fazer o terço todos os dias até o 7º dia, não, é só tradição também. Não tem nada assim, vamos, porque senão o morto. Tem gente que faz, tem gente que nem sabe por que. Exato, velho. Na verdade, gente, tudo que nós fazemos aqui é mais para o nosso consolo do que para a pessoa que morreu. Entendeu? É para a gente se sentir mais em paz. Eu rezo todos os dias para ter mais força, os 7 dias. Eu faço a missa no 7º dia para dizer, olha, ele está ressuscitado, está em Deus, Jesus, Eucaristia, minha força. Né? Porque o morto não precisa de nada. Também seria um sufrágio se ela for para o purgatório. Como a gente não sabe, né, aonde a pessoa foi, a missa de 7º dia daria uma ajudinha, né, para ela sair do purgatório, se ela está lá. Né? Não só de 7º dia,
mas todas as missas que a gente reza na intenção das almas. Né? Que vai que um parente não era tão bonzinho assim, né? Vai que meu marido não era tão santo assim, vai que a minha esposa não era esse céu de candura, né? Então a gente reza para dar um empurrãozinho, para falar para Deus, olha, maneira aí, dá uma aliviada, né? Perdoa um pouquinho, ajeita para ela ir logo para o céu. Ela era ruim, mas não era tanto. Estou brincando aqui, mas para elencar um pouquinho que essas orações também ajudam aqueles que estão no purgatório, que é outra coisa que os nossos irmãos protestantes não acreditam. Eles não acreditam em purgatório. Pode falar. Olha, vocês estavam acanhados, hein? Agora as perguntas estão saindo. Lembrando também que eu não sou doutor nisso. Pode ser que alguma coisa eu não consiga responder hoje, mas eu estudo e respondo amanhã. É que nos casamentos, o senhor fala que Deus os une num só corpo e numa só alma. Mas se acontece assim, tá horrível, um só corpo, uma só alma. Aí morre um dos dois. Desuniu. Na hora que casou, uniu, mas morreu, desuniu. Em resumo, é isso. Né? Enquanto estiver aqui, é um só corpo e uma só alma. Morreu, acabou. Por isso que pode casar de novo, né, na igreja. Na verdade, o sacramento, esse um só corpo e uma só alma, também é no sentido assim, ele é todo seu e você é todo dela, né? Mas até que a morte os separe. A vela tem algum significado? Os evangelhos também não aceitam a vela. Para nós, sim, a vela representa a luz do Cristo, né? Acender uma vela é sempre desejar que a luz esteja presente no meio de nós, né? A luz de Deus. Tudo bem? Podemos encerrar por hoje? Amanhã a gente volta. Pelo que eu programei, não vou conseguir falar nem metade do que eu queria. Falta 2 slides para acabar. Mas acho melhor deixar para amanhã. Bom, agora começa a dar mais pano para manga. Daqui para frente. Quem veio hoje não pode perder amanhã, que amanhã eu vou entrar diretamente na questão da morte. Né? Como é que morre, o que acontece logo em seguida, né? Como é que esse povo que quase morre não morre, esse que vai não vai, como é que é essa história, aquela história que a gente conhece bem, a melhora para a morte, né? Já ouviram falar? A pessoa melhora, depois morre. Melhora da morte. Isso realmente existe. Né? A pessoa melhora, mas depois morre. Muito bem, vamos ficar em pé. Quero agradecer os nossos técnicos aqui, a transmissão. Né? Obrigado. Amanhã, então, às 19h30, estaremos juntos novamente. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite, em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.